Bom dia, né? Hoje, dia 26 de agosto de 2023, no sábado, estamos dando continuidade à leitura do livro Os 12 Sentidos e os Sete Processos Vitais. E quem vai fazer a nossa leitura hoje vai ser a Eliane. Eliane, por favor, pode, então, página 8, segundo parágrafo. O homem, tal como é hoje, admite 5 sentidos. Nós, porém, sabemos que isso é incorreto, pois, na verdade, temos de distinguir 12 sentidos humanos. Todos os outros 7 devem ser mencionados, além dos 5 usuais. Trata-se de sentidos tão legítimos para a época da Terra, como são os sempre mencionados 5 sentidos. Os senhores conhecem bem o modo como estes são enumerados: sentido da visão, sentido da audição, sentido do paladar, sentido do olfato e sentido tátil. Este último também é denominado sentido do tato, sendo que já não se faz uma distinção entre o tatear, isto é, o sentido do tato propriamente dito, e o sentido do calor, distinção essa que algumas pessoas já querem fazer. Em tempos passados, houve uma confusão entre o sentido do tato e o sentido do calor. Evidentemente, esses dois sentidos diferem totalmente um do outro. Por meio do sentido do tato, percebemos se algo é mole ou duro. O sentido do calor é completamente diferente. Mas quando temos um senso, se é que posso usar essa palavra, para perceber o relacionamento do homem com o resto do mundo, precisamos distinguir 12 sentidos. Vamos enumerá-los mais uma vez. Então, O sentido. só um pouquinho, Irene, só para a gente dar continuidade. Então, acho que isso aqui ele dá uma introdução importante, né? Nós todos Uhum. estamos apoiados e conhecemos os 5 sentidos que sempre estudamos na escola, e aqui ele vai abrir outra visão, partindo do princípio de que os sentidos são como se fossem portas para o mundo, né? Então, tudo o que nós vamos perceber aqui nos sentidos é uma forma como eu percebo o mundo agora de 12 pontos de vista diferentes. E ele vai, então, enumerando esses aqui. Ele começou falando um pouco do sentido do tato, e aí do sentido do calor, né? Porque isso numa época muito antiga mesmo da cosmogênese, como a humanidade ainda estava se preparando, né? O calor era um sentido bastante importante, a percepção do calor do ambiente. Hoje também, mas só que nós temos outros sentidos que ficaram mais com maior importância, né? Como o sentido da visão, por exemplo. Nós apoiamos tudo na visão. Então, aqui ele vai levando, vai começar a descrever cada um desses sentidos de um ponto de vista também da antropologia, não repetindo apenas o que nós conhecemos, né, da escola, mas ampliando essa visão com um caráter mais esotérico também. Eliane, desculpa, cortei só para a gente poder dar essa, Tá né, ótimo. essa... Aham, tá certo. O sentido do tato é aquele por cujo intermédio o homem se relaciona com a forma mais materializada do mundo exterior. Pelo sentido do tato, o homem, de certa maneira, choca-se constantemente com o mundo exterior. É por meio dele que o homem se relaciona da maneira mais rude com o mundo exterior. Mesmo assim, porém, o processo do tatear transcorre na parte interna da pele do homem. Com sua pele, o homem bate contra o objeto. O que ocorre quando ele tem uma percepção de um objeto em que tocou sucede, evidentemente, no lado interior da pele, dentro do corpo. Portanto, o processo, a ocorrência do tatear
acontece na parte interna do homem. No espaço ainda mais interno do organismo humano do que o do processo do sentido do tato, encontra-se o que podemos denominar sentido da vida. Trata-se de um sentido no interior do organismo, a cujo respeito o homem não está habituado a pensar, porque esse sentido da vida atua, por assim dizer, de maneira abafada. Quando há algum distúrbio dentro do organismo, logo percebemos, mas geralmente nem notamos aquela ação conjunta de todos os órgãos que se manifesta no estado cotidiano de vigília, como sensação de vida, como disposição vital. E não a notamos por considerá-la um direito adquirido. Trata-se daquele sentimento que nos permeia como certo bem-estar. Com uma sensação de vida, quando essa sensação de vida fica um pouco desgastada, nós procuramos restabelecermos para que ela se restaure novamente. Nós sentimos essa restauração e esse desgaste da sensação de vida, só que geralmente estamos acostumados demais a ela para podermos percebê-la sempre. Porém, esse sentido, o sentido na vida, por cujo intermédio sentimos a vida em nós, existe nitidamente da mesma maneira como vemos com nossos olhos um pouco do que nos cerca. Nós percebemos a nós mesmos com o sentido da vida, da mesma maneira como enxergamos com nossos olhos. Não teríamos noção alguma do nosso processo vital se não possuíssemos esse sentido interno da vida. Eliane, aqui talvez podamos fazer uma pausa, porque esse é um sentido que normalmente não conhecemos, né? Não está previsto nos nossos cursos de escola, né? O que vocês têm a dizer um pouco? Tem alguma questão sobre isso? Ou uma percepção desse sentido? Ouvindo, né, a descrição, vocês conseguem interiorizar, né, perceber esse sentido? A sensação de bem-estar e mal-estar? Na realidade, ele é um sentido muito ligado à nossa vitalidade, né, ao corpo etérico, e ele é bem inconsciente mesmo. Então, é interessante lermos com cuidado, né, como o Steiner escreve. Ele, quando fala do tato, ele fala que é o contato mais grosseiro com o mundo. Mas ele chama a atenção por uma ideia, né, que não sei se ficou muito claro para vocês, que na realidade ele fala que o tato ocorre para dentro da pele, portanto é interno também. E na realidade, do ponto de vista antroposófico, o tato permite que eu me reconheça no contato com o mundo. Então nós temos a noção, que está correta, evidentemente, quando eu passo o dedo numa superfície rugosa, ou se eu passo numa superfície lisa, eu vou perceber essa textura, mas na realidade a percepção não é lá fora, como nós normalmente pensamos, da pele para fora, ela se dá para dentro. Na realidade, eu me reconheço a partir do contato, ainda que grosseiro, com o mundo. E interessante pensar, eu não me lembro se ele vai falar isso mais na frente aqui agora, ou em outros livros que ele cita isso, é que o tato é o primeiro sentido e o sentido de tudo, né? Porque eu posso, quando eu olho, se nós olharmos, pensarmos analogicamente, quando eu olho um objeto que eu não conheço e vou observando o objeto, eu estou tateando o objeto, só que com a visão. Quando eu escuto um som, né? Quando eu, por exemplo, escuto uma orquestra e eu tento
Isso é um outro sentido, é o sentido da audição. Mas quando eu vou separando, né, os instrumentos, é como se eu estivesse naquela massa de som que eu escuto, eu estivesse tateando cada instrumento. Então, na realidade, o tato é um sentido bastante assim, primário, por ser a base de todos. Quando eu entro mais internamente no meu corpo, aí eu vou entrando na percepção mais profunda de mim mesmo, com essa sensação de bem-estar ou mal-estar. Na realidade, a gente poderia dizer que o sentido do sentido vital, desculpa, ele é a percepção do bem no momento em que ele ocorre. Então, quando vocês estão assentados aqui, nós estamos, se estivéssemos numa palestra, você vê que normalmente as pessoas mudam de posição. E muitas vezes elas mudam de posição não para poder ver a pessoa que está dando a palestra, porque às vezes está todo mundo no mesmo nível. Muitas vezes eu mudo de posição porque eu não estou conseguindo enxergar aquela pessoa, não estou conseguindo perceber o quadro que foi mostrado. Isso é uma outra coisa. Quando eu estou escrevendo e ouvindo a palestra, nós não, nem percebemos isso. Quem está na frente olhando para a plateia vê como que as pessoas se movimentam na cadeira. E esse movimento se dá porque internamente o nosso sentido vital nos diz: essa posição não está boa. E aí eu ajusto a posição. Esse é um sentido vital, né? Então, ele, na realidade, é a sensação, a percepção do bem no momento em que ele acontece. Quer dizer, se eu estou numa posição boa para o meu organismo, eu estou percebendo isso, eu não preciso me movimentar. Se eu percebo, vem uma sensação de mal-estar que não cai na nossa consciência plenamente, mas eu então me movimento. A criança, como ela tem, principalmente a criança pequena, que tem pouca consciência, a consciência vígil, né, do que está acontecendo, o sentido vital da criança está muito forte. Então, se ela tem uma fralda mal dobrada, se a fralda está molhada, se ela está com fome, ela vai berrar, ela vai falar, ela vai com a sua possibilidade de comunicação, mas é através do sentido vital. E à medida que nós vamos crescendo, a nossa consciência vai abafando o sentido vital. É um dos sentidos mais aviltados que nós temos. Então, se você vê uma criança que chega, está brincando no sol, ela está coradinha, está suando, chega e pede um copo d'água, nós adultos imaginamos, ela precisa tomar muita água, damos um copo cheio de água e a criança toma até um certo ponto e volta para brincar. E muitas vezes o adulto pensa, nossa, ela está louca para brincar, não tomou água direito. Não, porque a criança tem um sentido vital tão evoluído, tão presente, que ela toma o que ela realmente precisa. E quando ela saciou a sede, o sentido vital fala: ótimo, não precisa mais. E nós, adultos, aviltamos tanto esse sentido pela nossa consciência que eu estou fazendo uso de uma substância, o meu organismo está me dizendo: eu já estou grato, eu já estou satisfeito, mas eu muitas vezes continuo aquilo porque eu estou num ambiente social, porque eu estou tomando uma substância que é gostosa. Então, por isso, como nós não respeitamos mais, como adultos, devidamente o sentido vital, nós comemos mais do que precisamos, usamos substâncias mais do que precisamos. Então, nós engordamos, nos intoxicamos por não respeitar o sentido vital. Então, antes aqui tem a Fernanda e depois tem a Sandra. Então, quando a gente estava lendo sobre o sentido vital, Uhum. me chamou a atenção a frase que fala: se manifesta no estado cotidiano de vigília como sentimento de vida, como disposição vital. Me ocorreu se as pessoas que estão em estado de depressão, se é o sentido vital delas que está adoecido. Poderia ser, né? Porque é interessante, isso amplia o conceito, né, Fernanda? Assim, como eu falei, o Uhum. sentido vital é a percepção do bem enquanto ele ocorre, né? Se eu não percebo o bem enquanto ele ocorre, eu também posso entrar num estado depressivo.
Mas, evidentemente, se eu olho o ambiente e o ambiente é triste, o ambiente me traz uma sensação de dor, isso também é uma percepção que eu tenho que ter. Mas se eu estou entendendo o que você fala, pessoas que estão cronicamente deprimidas, né? Não deprimida é, em função de uma situação, como o Não, Margarida, uma exato, situação exato. depressiva, né? Uma situação que traz Isso. depressão. Uma pessoa cronicamente depressiva, sim, realmente ela não está mais percebendo o bem enquanto ocorre. Porque Uhum. esse sentido vital, ele tem uma relação muito profunda com a gratidão, né? Então, como eu falei com a criança ela bebe bebe pouca água quando ela tem sede, em relação ao que o adulto imagina, né? Porque ela é grata. O sentido vital lhe dá a gratidão. E se nós olharmos quando nós comemos, né, quantas vezes o nosso organismo já está satisfeito, mas nós habituamos e comemos mais, porque é gostoso, talvez você nunca mais vai encontrar essa comida. É bem interessante isso, né? Como o sentido vital ele é bem aviltado nesse sentido. E o sentido da vida ele é um sentido mais inconsciente mesmo, né? A vida mesmo ocorre sem que nós percebamos. Nesse momento aqui que nós estamos falando, o nosso organismo está se organizando e atuando de várias formas para manter uma homeostase, como nós chamamos, um ponto de equilíbrio. Nós não percebemos, felizmente, senão a gente ia ficar maluco de perceber tanta coisa que está acontecendo. Só que isso também, como isso é um direito adquirido, ele usa até essa expressão aqui, né? A vida é um direito adquirido, então nós não prestamos mais atenção. Mas é um excelente exercício, né? Ao assentar na mesa, ou for tomar um copo d'água, alguma coisa assim, mesmo que eu ache que eu preciso tomar mais água, porque tem essa orientação, né? Tomar bastante líquido, tudo bem, mas eu preciso ter a consciência do processo de saciedade, né? Do processo de gratidão mesmo em relação ao que eu vivo. A sua pergunta expande, né? Um pouco essa percepção, mas ela é bem coerente, eu acho que bem, cabe bem aqui. Obrigado pela pergunta. Sandra? Doutor, bom dia de novo, né? Não é que logo que o senhor começou a falar sobre o sentido vital, veio o bebê mesmo, né? A imagem do bebê, que é essa questão de pele mesmo, junto com o ambiente, quando ele vem ao mundo, não é? Desculpa, eu bebi água aqui, acho que aí entrou no lugar errado. Essa questão, sim, o bebê ele tem essa percepção. Se eu entendi a sua pergunta, o bebê ele é o sentido vital puro, Isso, porque esse que me veio essa imagem. é até interessante quando ele fala que é um direito adquirido, né? Quando o bebê chora, ele não está querendo saber se ele tem direito ou não. Ele tem direito, né? Que alguém o atenda, que alguém resolva para ele as questões. Então, o sentido vital é bem presente. Quando você vê uma criança, por exemplo, ela está louca para ir na festa de aniversário de um coleguinha, chega lá, ela fica com sono, ela dorme, né? Nós estamos aqui nesse grupo de estudo, 8h30 da manhã, aqui de um sábado, às vezes eu dormi mal à noite, e estou aqui tentando, né, acompanhar, porque eu me coloquei conscientemente com essa tarefa, e aí eu vou lutar intensamente com o sono. Então, o sono vai vir, e se eu puder, eu coloco até um palitinho, né, para o olho não fechar. O que que eu estou fazendo? E no contra o sentido vital, porque o meu sentido vital está gritando, cara, você não dormiu, você precisa dormir. Mas nós adultos, evidentemente, temos compromisso, né? Mas temos que ter a consciência de que quando eu não atendo a isso, quando eu, com a consciência, eu não escuto o meu organismo, eu estou indo contra o sentido vital, conscientemente, sabendo que às vezes eu não posso mesmo, né? É, mas a criança que tem esse direito adquirido e essa percepção, né, tão ampla, ela não vai deixar que a consciência vença. Nós, adultos, sabemos isso, né? Não sei se fica bem claro essa relação, né? Por isso que o sentido vital ele é tão importante e é um dos menos reconhecidos, na Tá. verdade. Respeitados, né? Na Menos verdade, respeitados, exatamente. A palavra melhor é respeitados. essa.
Não é, porque ele está presente, mas a gente vai passando, vai embora. Exatamente. E, doutor, só eu não entendi, eu só na hora que o senhor falou, o sentido vital, ele está ligado à gratidão, é isso? É Nesse relacionado à sentido, é. gratidão? Ah, tá. Uhum. É que na hora eu não escutei direito. Porque é Muito o obrigada. bem, né? Quando eu reconheço o bem no momento em que ele acontece, isso eu estou exercendo uma gratidão. Né? Quando a gente pensa gratidão, nós pensamos gratidão no sentido muito amplo, né? Ah, você salvou minha vida, você pagou a minha dívida. Não, a gratidão é nos mínimos detalhes, né? Tudo bem? Podemos seguir? Eliane? Mais interiorizado, mais corporalmente interiorizado do que o sentido da vida, é o que podemos chamar de sentido do movimento. O sentido da vida percebe, de certa forma, a situação global do nosso organismo como um bem-estar, ou também como um mal-estar. Ter um sentido do movimento significa perceber que os membros do nosso organismo se movimentam em conjunto. Não me refiro à situação em que o homem todo se movimenta. Isso é algo diferente. Mas aquela em que curvamos um braço, curvamos uma perna, quando os senhores falam, a laringe se movimenta, tudo isso. Essa percepção do movimento interno, da mudança de posição de cada membro, nós percebemos com o sentido do movimento. Além disso, precisamos perceber o que se pode chamar de equilíbrio. Nós quase tão pouco notamos. Quando sentimos tontura e caímos, desmaiamos, é porque o sentido do equilíbrio está interrompido, assim como o sentido da visão fica interrompido quando fechamos os olhos. Da mesma maneira como percebemos a mudança de posição interna, nós percebemos nosso equilíbrio ao simplesmente nos colocarmos em relação com os fatores em cima, embaixo, à direita, à esquerda, e nós posicionamos no mundo de maneira a sentir-nos dentro dele. A sentir que agora estamos de pé, portanto, esse equilíbrio é percebido por nós por meio do sentido do equilíbrio. Trata-se de um sentido real. Esses sentidos funcionam de tal forma que, na verdade, tudo acontece no interior do organismo. Quando tateamos, nos tocamos no objeto exterior, mas não penetramos nele. Quando tocamos numa agulha e dizemos que ela é pontiaguda, evidentemente não penetramos nela, porque nós picaríamos, mas isso já não seria mais tatear. Tudo isso, então, só pode acontecer em nosso próprio organismo. Nós tocamos realmente no objeto, mas o que vivenciamos como pessoas tateantes acontece dentro dos limites de nossa pele. Portanto, o que vivenciamos com o sentido do tato é algo que nos acontece interiormente em nossa corporeidade. O que nós vivenciamos com o sentido da vida também acontece interiormente em nossa corporalidade. Nós não vivenciamos o processo que ocorre aqui ou ali fora de nós, e sim o que está dentro de nós. Temos a mesma coisa no sentido do movimento. Não se trata de podermos andar para lá e para cá, mas daqueles movimentos que eu sinto em mim quando movimento meus membros ou quando falo. São, portanto, os movimentos internos, os que são compreendidos como sentido do movimento. Quando eu me movimento fora de mim, também me movimento dentro de mim. Temos de distinguir aqui duas coisas.
o movimento para frente e a posição dos membros, o interior. Portanto, o sentido do movimento é percebido interiormente do mesmo modo como o sentido da vida, e o sentido do equilíbrio, com o qual nada percebemos exteriormente, pois aqui percebemos a nós mesmos em equilíbrio. Eliane, acho que aqui podemos parar, porque ele vai entrar num outro sentido agora, Voltar. né? Então, é bem interessante também, nós não aprendemos na escola, né? Nós temos na escola, depois de um certo tempo, apareceu o sentido sinestésico, né, que se fala, que é a percepção do próprio corpo. Mas aqui ele reforça novamente essa importância da percepção dos nossos movimentos. Então, quando eu, mesmo que eu não tenha plena consciência, eu sei que meu braço está acima ou está abaixo, é uma porta, né, como se fosse o portal da visão, né, digamos assim, mas para dentro do meu corpo. E eu percebendo o meu movimento, eu também tenho a capacidade de perceber, num sentido mais evoluído, o movimento fora. Mas primeiro eu preciso perceber o meu movimento. E quando eu ando, ocupando um espaço, né, fora de mim, mas dentro de mim está acontecendo um movimento. Que se vocês prestarem atenção, ele também está num nível bastante inconsciente. Nós percebemos o movimento, mas eu não percebo totalmente o movimento. Eu não percebo o movimento, por exemplo, das articulações. Eu só percebo o movimento das articulações numa situação patológica. Uma pessoa que tem artrose, tem artrite, aí ela tem a consciência do que está acontecendo ali. Mas, independente disso, isso está no âmbito interno, assim como também é o sentido do equilíbrio. Nós vamos adquirindo o equilíbrio a partir do sentido do movimento também. Então, o andar, por exemplo, ele é uma situação de equilíbrio instável. Eu estou numa posição parada, elevo uma perna para frente, eu fico instável. Quando eu ponho o pé no chão, eu fiquei estável, mas para mim andar, eu tenho que colocar outra perna. Então, é um equilíbrio em movimento, um equilíbrio instável, mas ele me dá essa sensação em relação ao espaço. Mas a sensação, ela é primeiramente interna. Então, se nós olharmos tudo que foi falado até aqui, o sentido vital, ele é primariamente bem interno mesmo. Mas o tato, ele vem começando do tato para dentro, nós vamos cada vez mais interiorizando, e aí nós temos que entender o sentido da consciência do que eu faço e o sentido da vida que existe. Então, o sentido vital, ele me permite, como nós falamos, né? Se eu estou incomodado, ele ativa o sentido do movimento e, ao mesmo tempo, o sentido do equilíbrio. Eu vou me mover na cadeira, mas não vou cair da cadeira. Então, tudo é interligado. O próprio tato também, às vezes eu mudo de posição na cadeira porque tem alguma coisa me incomodando ali. Mas todos esses 4 sentidos, eles são para permitir que o ser humano perceba a si mesmo. E por isso que esses 4 sentidos são muito importantes na infância, no primeiro setênio. Nós vamos trabalhar com eles a vida toda, mas eles são muito importantes na percepção do que o ser humano precisa para compreender a si mesmo, para se perceber. Então, através do tato, através do sentido vital, do movimento e do equilíbrio. Isso já nos faz uma observação interessante em relação ao futuro, né? Nós estamos falando que isso acontece bem especificamente, né? Prioritariamente no primeiro setênio. Mas uma criança que não aprende a ter movimentos, não tem liberdade de movimentos adequados, e também é muito cerceada na sua busca do espaço, né, pelo medo que os pais têm de que ela perca o equilíbrio, ela caia, isso vai ter interferências mais tarde. Então, de um ponto de vista fisiológico, né, então, o movimento é uma coisa interna, mas essa capacidade, Você quer que eu guie um habilidade pouquinho? de ir e vir Eu já dormi um no futuro, né, de ir e vir livremente no mundo, isso tem muito a ver com o sentido do movimento. E isso já nos leva a perceber os riscos que nós temos, que antigamente nós dizíamos, né, o ser humano é cabeça, tronco e membro,
membros. Hoje nós podemos brincar que nós somos cabeça, tronco e carro, porque nós nos movimentamos muito com, com aparelhos, né, de locomoção. Que, lógico, tem todo sentido na vida, mas imaginem crianças que moram em apartamentos pequenos, não têm possibilidade de brincar na rua mais, né, infelizmente, tem pouco contato com a natureza, sai dali, vai para a escola, mas a escola também é um quadriculadinho, vai para ali, vai andar dentro do shopping, né, seja o que for, anda muito pouco. Qual é o movimento que está sendo estimulado ali? Né? E assim como também esse andador, né, para a criança, que você coloca a criança muito cedo para ela aprender a andar mais facilmente com segurança. Isso interfere na percepção de equilíbrio e no movimento. Então, o ser humano precisa de ter esse esforço, que faz parte, no primeiro ano de vida, do andar, né? Ficar em pé, andar, e quanto que atingir um equilíbrio. Isso é tão interessante quando você vê uma criança que começa engatinhando, depois ela começa andando de mãos dadas, né, com os pais. Mas a primeira vez, se vocês observarem, né, uma criança, quando dá os primeiros passos, ainda que tateantes, né, como a gente fala, a criança está ainda experimentando o espaço, observem a expressão de alegria no rosto da criança, porque ela realmente está dominando esse espaço. É um caminho para o eu se apossar do corpo, porque a verticalidade é uma característica do eu. Só o ser humano tem verticalidade. A planta tem uma verticalidade, mas ela não se movimenta, ela está presa pelas raízes. Os animais, quando atingem verticalidade, é em situações de ou ataque ou defesa, mas não é o comum. E nós conseguimos fazer isso através do movimento e do equilíbrio. Então, tudo isso que cerceia essa vivência natural da criança, com certeza vai ter consequências mais tarde, no sentido de ter equilíbrio na vida, né, perante as situações, no sentido de ter a liberdade de ir e vir. Tudo isso é importante pedagogicamente para que nós compreendamos que esses sentidos são muito importantes no primeiro setênio, como a percepção de si mesmo e as consequências que isso vai ter em relação à vida como um todo no futuro. Cecília, você tinha uma... Você está sem som, Cecília? Cecília, você está sem som. Ah, ok. Desculpa aí, bom dia a todos outra vez. É que o senhor me fez lembrar uma coisa muito interessante, né? E o senhor citou bem, né? Antigamente era cabeça, braço e perna, né? E Uhum. segundo, eu vim de uma família grande, quer dizer, grande não, eu sei que tem maiores aí, né? 6 irmãos, né? E nunca nos foi, eu não me lembro, né? De ter essa percepção aguçada, né? De expressar um sentimento ou uma dor, onde é que foi, né? Então, um era responsável pelo outro, machucou aonde, não tinha nem aonde, limpa e guarda, sujou aonde, quebrou aonde, né? Aí, eu com 2 filhos, tive filho muito tarde, e eu lembro de ter acompanhado alguns exercícios onde era para fazer uma atividade de colocar uma areia e ele expressar, colar um papel. Então, a hora que o senhor começou a brilhantemente dar essa explanação, né? Eu fiquei nessa defasagem dos sentidos e para recuperar a vida nos dá essa sacudida, né? Que você tem que entrar no equilíbrio e você não tinha aqueles sentidos todos, né? Até você usou o sinestésico, né? Que a gente às vezes perde mesmo o equilíbrio em todos os sentidos, porque nos faltou aquela sensibilidade na infância de identificar o tato, o quente, queimou, azar é seu, o seu irmão vai apanhar porque você não cuidou, né? Então, assim, não tinha muito recurso, então um era olhar o outro, né? Então, esses sentidos, às vezes, fizeram falta, a gente não sabe, né? E hoje, quando eu vejo meus meninos que têm uma sensibilidade maior para olhar, né? E aguça na gente, era só um parênteses, né? Eu não sei se Sim. tem alguém aqui dessa fase. É.
as vivências, né? A gente vai vendo também como a cultura também influencia essas coisas, né? Isso é tão interessante porque os povos originários, eles dançam naturalmente. Isso é uma sensação de movimento e equilíbrio, né? E hoje nós, civilizados, precisamos muitas vezes pagar para aprender a dançar, né? Porque nós perdemos essa noção do movimento espontâneo, né? Mas vamos em frente, vamos dar um passo. Já no caso do sentido do olfato, saímos um pouco de nós. Com ele, já entramos num relacionamento com o mundo exterior. Contudo, temos a sensação de que ainda saímos muito pouco de nós com o sentido do olfato. São poucas as noções que, por meio dele, temos do mundo exterior. Além disso, o ser humano nem quer saber o que é possível experimentar no mundo exterior por meio do sentido do olfato. O cão, esse sim, já quer saber muito mais. É que o homem, embora a princípio queira perceber o mundo exterior pelo sentido do olfato, consegue pouco contato com esse mundo exterior. Não se trata, pois, de um sentido por cujo intermédio o homem queira relacionar-se, mas intensamente com o mundo externo. Com o sentido do paladar, o homem já quer ter um contato maior com o mundo exterior. Nós vivenciamos bastante interiormente as qualidades intrínsecas do açúcar e do sal ao degustá-los. O exterior já vai sendo bastante interiorizado, mais do que com o sentido do olfato. Portanto, já existe aqui um maior relacionamento entre o mundo exterior e o mundo interior. Isso acontece mais ainda no caso do sentido da visão. Com ele, nós já interiorizamos muito mais características do mundo exterior. E bem mais ainda com o sentido do calor. O que percebemos por meio da visão ainda nos é mais estranho do que o que percebemos com o sentido do calor. Por meio do sentido do calor, nós já temos um relacionamento muito íntimo com o mundo exterior. Quando temos a sensação de frio e calor junto a um objeto, vivemos intensamente essa relação com o objeto. Na doçura do açúcar, por exemplo, vivemos menos o objeto, pois o que nos interessa no açúcar é o que ele se torna em nosso paladar e então nos interessamos menos pelo que está fora. Com o sentido do calor, já não podemos mais distinguir isso. Com ele, já vivenciamos intensamente o interior do objeto percebido. Acho que podemos dar uma pausa aqui, né? Nós avançamos aqui com outros quatro, os quatro sentidos, né? Que já tem uma mudança de direção. Acho que isso que é importante a gente perceber nesse trecho que nós lemos. O que chama a atenção de vocês? Aqui nós falamos de sentidos, basicamente nós conhecemos esses sentidos, do olfato, o paladar, a visão, e ele acrescenta um sentido térmico, e não era, pelo menos na minha época, não era comunicado isso, né? O que chama a atenção de vocês? Acho que a Sandra está com a mão levantada, Sandra? Então, doutor, uma coisa que me chama atenção, e o que nós vivemos esses tempos atrás aí, referente à Covid, que ela pegava o olfato e paladar. Uhum. Mas eu achava que tinha pelas reflexões, né? Inclusive eu tive Covid, né? E realmente ele pega esse sentido, mas eu achava que vai um pouco mais além de simplesmente o sintoma, né? Numa importância até agora lendo sobre esse sentido vital mesmo. Então é uma dúvida minha, né? E eu sei que tinha esse sintoma,
mas eu acreditava que ele tem um pouco mais além. Graças a Deus voltou, né? Todo o trabalho. Mas eu queria que o senhor desse uma olhadinha para isso, por favor. Uhum. Então, vamos pensar assim. Primeiramente, até aqui, nós estávamos com os sentidos internos. Era a percepção do próprio corpo. Esses 4 sentidos que ele cita aqui agora, eles são usados pelo ser humano para a percepção do mundo ambiente, do mundo externo. Ainda numa transição, né? É bem interessante como você antes estava totalmente no mundo interno. Os 2 primeiros, olfato e paladar, você já vai indo mais para o mundo interno, mais numa gradação, até que você chega no térmico e que você realmente reconhece a qualidade do objeto em si, através do térmico. E o olfato, ele trabalha com o ar, através das partículas, né, que vêm do ar, que você consegue perceber o olfato. E o olfato, ele tem uma característica que ele fala, a gente não tem muito interesse. É bem interessante quando você vê um odor desagradável, você se afasta daquilo, né? E o odor agradável, ele também, logo depois, você habitua com ele. Mesmo o odor desagradável, você habitua, lógico, tudo tem limite, né? Mas você entra num ambiente que tem, por exemplo, cheiro de um banheiro mal limpo, fezes, né, alguma coisa assim, no início você se espanta, depois, se você tiver que ficar ali, você se acostuma, porque você volta para você, né? Você não fica tão interno assim, tão externo assim. O paladar já trabalha com líquido. Nós só podemos ter a noção do paladar porque temos um líquido na boca, né? Então, já estamos com 2 substâncias aí. Tem a substância física, né, o mundo material, né, o elemento terra, quando você ingere uma substância, mas quando você tem o olfato é através do elemento ar e o paladar através do elemento água. Então, esse é um aspecto que nos permite perceber um pouco mais de fora, o paladar um pouco mais, mas é bem interessante quando ele fala assim, eu não estou realmente entrando eh, na essência da substância. Porque se eu como uma geleia, ou se eu como um sorvete, se eu como um outro doce, o que fica para mim é, além da consciência que eu tenho do que eu estou fazendo, mas o que me agrada é o sabor doce. Ou de uma coisa salgada, né? Uma batata frita, ou um snack, né? Que é salgadinho. Eu estou buscando aquele questão do sal, eu não estou entrando tanto na relação com a substância. Já o calor já é diferente, né? Porque eu entro em contato direto com aquela substância. Eu sei se aquele corpo está quente ou se está frio. E é interessante porque sempre quando você olha uma sequência, foi bem interessante como ele mostrou que o olfato, ainda indo para o mundo exterior, ele ainda não é tão interessado no mundo exterior profundamente. Já o térmico é como se ele já estivesse indo para os outros sentidos superiores que vão aparecer na continuidade da leitura. E o térmico é uma coisa muito importante na vida, né? A vida começa com o calor, e é interessante perceber que as aves elas precisam chocar o ovo, porque sem calor não teria vida, e os mamíferos eles introjetam o calor porque a gestação se dá dentro do corpo, né? Então, o calor está dentro da, da substância corporal, e o ser humano ainda consegue atingir níveis superiores do calor através do entusiasmo, por exemplo. Não existe entusiasmo frio, né? Se eu tenho entusiasmo por alguma coisa, isso é quente. E eu também percebo o calor agora, olhando não só no ambiente físico, mas quando eu falo, essa pessoa é uma pessoa muito fria. Nossa, essa plateia que me escuta é uma plateia calorosa, né? Então, nós estamos indo para um âmbito de percepção ainda não individualizado, pode ser indo para o individualizado, quando eu falo da pessoa, né? Minha avó era muito uma pessoa calorosa e tudo, mas essa percepção ainda que está indo para o ambiente para depois entender o outro ser humano. Então, é um caminho que a gente percorre aqui, né?
Com relação ao que você falou, Sandra, é interessante, é um fato de observação, né? Que é esse fato que, em relação à Covid, ainda precisa estudar muita coisa ainda, né? Porque isso foi muito rápido e foi um período de bastante agressividade, né, para o ser humano e muitas manipulações também. Então, só no futuro a gente vai ver esse aspecto, né? Que era realmente uma interessante, porque o Covid, ele, dos sintomas relatados, é como se ele te fechasse para o mundo exterior de uma certa forma, né? O paladar não existe mais, o olfato não existe mais durante, evidentemente, um período, né? Algumas pessoas, infelizmente, ficaram com sequelas mais profundas, mas tem esse aspecto, né? É quase como se fosse mesmo assim, ó, vamos separar do ambiente. Mas saber mais profundamente sobre isso, acho que só o futuro mesmo, com mais pesquisa em cima desse aspecto, né? A Cíntia tinha. Eu fiz uma correlação, assim, uma imagem, eu acho que não sei se tem a ver, né? Tipo assim, ó, os sentidos, o primeiro, Sim. a gente está lá bem interno, a gente, Hum, né, o mundo meio que está dentro da gente, a gente tem esse impacto. E depois a gente vai se abrindo e hum, vai indo de encontro ao mundo. Não uhum. sei se ficou muito claro, assim. Sim, Agora, quando sim. você falou do Covid, me veio mais ainda forte, assim. Não, está certo. Porque eu só posso. A biografia, ela ocorre entre o meu mundo interno e o meu mundo externo. É essa relação. E se eu tenho uma relação com algo que está fora, eu preciso de portas abertas para perceber este mundo. Os sentidos são as portas que nos permitem perceber o mundo. Mas o meu corpo faz parte do mundo. Então eu preciso olhar também com os sentidos para esse corpo que faz parte do mundo. E para isso, então, eu tenho sentidos básicos em alguns textos, não aqui, né, mas em outros textos se fala de sentidos básicos e sentidos intermediários e sentidos superiores. Não no sentido de valor, o superior não é que ele é melhor do que os outros, porque ele só existe porque existem os outros, né? Mas os sentidos básicos são esses que estão voltados para a percepção de si mesmo. E os sentidos intermediários são esses, né? O olfato. Então, vamos recapitulando. Os sentidos básicos seriam o tato, o vital, o movimento e o equilíbrio. Percepção da própria corporalidade, no sentido mais profundo, né? Depois você vai para os sentidos intermediários, são o olfato, o paladar, a visão e o térmico. E aí eu já estou indo dentro dessa espiral, né, que você meio fez aí, esse movimento, eu já estou indo mais em contato com o mundo, percebendo o mundo. E na continuidade, né, que eu acho que hoje já estamos quase 9h30, né, nós vamos interromper hoje aqui, mas na continuidade, no próximo encontro, nós vamos olhar agora a percepção da cultura humana, que é o próximo passo dentro do mundo externo, que são os sentidos da audição, da linguagem, do pensamento e do eu alheio, do eu do outro. Mas esse é o ponto do nosso próximo, não, são os pontos a serem abordados na continuidade do texto, né? Mas acho que Uhum. hoje chegamos num ponto interessante, que é bem essa percepção dessa relação dos sentidos individualmente e na relação com o mundo. E já podemos, de uma forma interessante, assim, perceber como que nós não damos atenção para os sentidos. Então, nós não percebemos, né? O sentido vital, por exemplo, está bastante ligado com o paladar, né? Que nós falamos. Então, as pessoas comem muito sem perceber o sentido vital. Então, seria interessante esse pequeno exercício, assim, estando me alimentando, se eu escuto o meu sentido vital. Como que é? Então, sábado é um dia que muitas pessoas vão para churrascos, né? Muito gostoso, encontros. A Zuleika já levantou o dedinho ali. Então, é interessante pensar assim como que
Socialmente, o paladar é um dos sentidos mais sociais que existem, né? Nós somos comensais, nós comemoramos, né? E aí fica estranho uma comemoração se todo mundo tiver com o sentido vital bem ativado, né? Porque vai ficar, os outros vão achar muito sem graça. Mas quando eu penso na saúde do corpo, eu deveria pensar mais no sentido vital. Essa é a questão, né? Em relação a álcool, drogas, qualquer substância, né? Açúcar, qualquer substância. Então, eu tenho que minimamente tentar perceber esses sentidos. O sentido térmico, por exemplo, quando nós andamos numa casa, né? Com certeza, em função da posição da casa em relação ao sol, ou se tem um prédio na frente, ou se o quarto é muito aberto, né? Vai ter diferença de temperatura. E nós não percebemos isso. Só quando está muito quente, eu entro, saio de uma sala, por exemplo, da cozinha, né, onde foi feita a comida, está quente. Eu vou para um quarto que está mais aberto e tem vento. Se estiver muito frio, eu presto atenção. Mas olha como eu perco a capacidade de perceber isso nos mínimos detalhes. Qualquer alteração de temperatura, eu deveria reconhecer, trazer para a consciência. E aí eu vou estimulando o sentido vital. O sentido, desculpa, estimulando os sentidos de uma maneira geral. Fernanda, você levantou a mão? Levantei e prometo ser breve. Com relação a esse comentário que o senhor fez, né, do sentido vital e o paladar, como eu lido com muitas crianças, de maneiras, tanto na minha casa quanto com os meus atendimentos, um certo momento é um momento em que a gente faz uma refeição juntas, assim. E às vezes está tão gostosa que a gente vê que eles estão comendo mais do que precisa. Uhum, Então a minha fala para eles é assim: você está satisfeito? uhum. E peço para eles esperarem um pouquinho antes de começar a repetir, quando eu vejo que uma Sim, repetição extrema, né? E entendo. geralmente eles dão uma pausa naquele momento ali, assim, porque é uma percepção mesmo, assim, tipo, não, estou satisfeito, então não precisa comer mais, assim, não tem uma necessidade de uma repetição extrema. A sua profissão qual é, Fernanda? Eu sou pedagoga e eu faço atendimento extra classe com crianças com Ótimo. deficiência ou não, assim. Tá. Então, é interessante pensar, eu falei da cultura, né? Só para a gente encerrar aqui, é que os pais, na boa intenção de educar os filhos, cometem um grave erro. Eles ensinam as crianças a não deixar comida no prato, quando na realidade a educação deveria ser coma o que você precisa. E aí é importante você colocar menos, e, se necessário, depois desse momento, a Fernanda chamou muito bem a atenção, porque a gente faz no modo contínuo, né? Então, tá gostoso, eu vou lá e repito. Se, e isso é mais comum um adulto poder controlar, mas se eu acabei de me alimentar e eu continuo, às vezes, dando algum tempo, né, com uma conversa ou dando um tempo mesmo, e eu olho para o meu sentido vital, pode ser que muitas vezes meu sentido vital diga, não precisa mais. Pode ser que precise. Só que nós partimos para o ter, né? O poder ter. Então você vai comendo, vai comendo, vai comendo. E esse condicionamento é mais difícil de tirar no futuro. Porque se uma pessoa se satisfaz com uma colher de arroz, mas aprendeu a comer duas e não deixar no prato, lá no futuro, isso vai ser maior dificuldade para perder peso, acumular gordura, todas essas questões, né? Então, o trabalho com os sentidos também é um trabalho, a Fernanda trouxe isso muito claramente aqui, é um trabalho pedagógico mesmo. Então, vamos fazer um trabalho andragógico, né? Andragogia e educação de adultos. Pedagogia, educação de crianças, andragogia de adultos é podermos olhar para nós mesmos. Eu só posso verdadeiramente educar se eu me autoeducar, né? Esse é o primeiro passo. Alguém escreveu alguma coisa aqui? Desculpa, eu vi, eu não. Deixa eu ver o chat. Sim, ainda tem a questão de dilatar o estômago, tem todas essas questões, né? E tinha uma outra frase que eu não tinha feito, desculpa, sim, quando ouvimos o sentido da visão é aguçado. Na realidade, Cecília, quando nós ouvimos a orquestra, nós estamos mais com o sentido da audição, que é aguçado, né? Lógico que a visão também está presente. Nós vamos ver depois no final que todos os sentidos são, na realidade,
um todo, né? Acho que a gente pode colocar assim a imagem, que eu posso ter 12 sentidos separados, mas eu posso ter a imagem de um círculo dividido em 12. É o uno dividido em 12. Isso é que dá a totalidade. Gente, podemos encerrar, né? Desejo para vocês um Uhum. bom fim de semana, uma boa semana, e Obrigada. até o sábado que vem vai ser dia 3, já, 2 ou 3 de setembro, deixa eu só pensar aqui. 3, 2 de setembro, né? 2, Então, 2. até o dia 2, se Deus quiser. Beijo, tchau. Muito Grande abraço obrigada, para viu? vocês. Gratidão. Bom fim de Tchau. semana para Gratidão. todos. Aí, ó. Uma boa semana. Tchau, muito obrigada.